Saudações vascaínas, e aí meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, com isso de live, eu quase não estava conseguindo fazer os vídeos que eu costumava fazer para o canal, os vídeos sobre as informações, notícias, enfim, tudo que eu vinha fazendo desde o início. A live facilitou muito minha vida, por isso para mim ficou mais tranquilo lançar algumas coisas na live. Reduzia um pouco o tempo de espera dos inscritos, eu conseguia passar a informação mais rápida. Porém, muitos inscritos já estavam me perguntando quando eu voltaria a fazer vídeos regulares. Eu já estava trabalhando nisso para melhorar minha situação, para fazer esses vídeos. E agora, finalmente, voltando a fazer um vlog para comentar a respeito da situação Anderson Martins. Qual é o melhor companheiro para o Anderson Martins na zaga? Vamos lá! Bem, o primeiro nome que vem à lista é o Breno, uma zaga composta por Anderson Martins e Breno. Enfim, cara, o Breno, desde que ele chegou no Vasco, ele não trouxe uma segurança tão grande assim. Acredito que nível Breno e Rafael Marques não seja tão distante. Aí você vai falar, você é louco, você está falando isso do Breno, vê a história dele, ele foi jogar lá no futebol alemão, ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi isso tudo. Mas o Breno atualmente não estava jogando nada. Ele estava encostado no São Paulo, ia para o Atlético Goianiense, se eu não me engano, e acabou vindo para o Vasco. No momento, o Breno não está no seu auge de habilidade, no seu auge de mercado. É um jogador de comum para baixo. Para ter uma ideia, não se sabe se a titularidade é dele ou do Rafael Marques, porque quando ele veio para o Vasco, o Rafael Marques se contundiu e ele entrou e ficou. Desde que ele saiu, o Rafael Marques entrou e até então está mantendo a vaga. Não sabemos se o Breno voltará à titularidade do Vasco ou se ele ficará nesse negócio de banco. O que acontece é que o jogador, ele até então não demonstrou grandes habilidades como zagueiro, deu muitos furos. Claro que dos zagueiros que nós temos, ele não é o pior. Mas enfim, será que a melhor opção é ter o Breno ao lado do Anderson Martins? Sinceramente, ele não seria minha escolha. Eu não acho que o Breno, no momento, está ganhando na briga para ser o titular ao lado do Anderson Martins. Eu deixaria ele como terceira opção. Outro jogador concorrendo a essa vaga, Jomar, o Jomito, enfim, né? Ok, muita gente fala, pô, você pega muito no pé do Jomar, o Jomar jogou bem um jogo, o Jomar jogou bem outro jogo. Cara, o Jomar, ele tem uns negócios muito complicados. Ele joga um pouquinho direitinho, mas em determinada parte do jogo, ele faz uma merda cabulosa. Em quase todos os jogos que o Jomar fez, foi assim. Eu lembro de uma época que o Dagoberto jogava pelo Vasco e falou numa entrevista uma parada do tipo, pô, o Jomar tava jogando tão bem e acabou tendo a infelicidade. E é sempre assim, o Jomar sempre acaba tendo uma infelicidade. Faz um pênalti, joga a bola pro lado errado, perde a bola pro atacante. Então, não é questão de pegar no pé do Jomar. Eu não acho ele um zagueiro tão bom, é outro que eu acho de normal para baixo. Ele tem, não sei se é azar, se é falta de habilidade, mas eu não sei o que esse cara tem, que ele acaba sempre fazendo uma merda no jogo. E não dá para você ter um zagueiro assim, que qualquer hora ele pode acabar estragando o jogo. Infelizmente, o Jomar para mim não é um dos candidatos. Inclusive, eu acho que ele vai perder muito espaço com a vinda do Anderson Martins. Jomar, para mim, não é a peça para ficar de titular do lado do Anderson Martins. Lucas Rocha, o zagueiro do Boa Vista. Cara, como ele joga? Quem é esse cara? Qual o nível de futebol dele? Você sabe? Eu também não. Por quê? Porque esse cara não joga no Vasco. Nós já tivemos lesões de zagueiro, nós já tivemos várias oportunidades, nós já tivemos jogadores entrando e saindo, suspensão, e ele ainda não teve uma oportunidade. É um zagueiro novo, é um zagueiro de 22 anos, está começando a sua carreira e ainda não teve uma oportunidade para mostrar o seu futebol. Então não dá para avaliar se o jogador é bom, se o jogador é ruim, se o jogador pode. Cara, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, com o Dedé foi mais ou menos a mesma coisa. Veio de um time de pequena expressão, não teve chance, ficou lá no banco, ficou esquecido, era a terceira ou quarta opção, sei lá, até que na era Ricardo Gomes ele vingou, veio e se tornou esse monstro que é hoje em dia. Então, cara, eu acho que pelo menos oportunidade para o cara mostrar o futebol dele. Infelizmente, pela falta de oportunidade, ele não é um dos candidatos para minha vaga, porque eu nem sei como esse cara joga, e pela andar da carruagem nós não vamos nem saber, porque tá arriscado do campeonato acabar e esse Lucas Rocha nunca entrar em uma partida. Paulão! Rapaz, Paulão, enfim. O Paulão, ele tem uma relação de amor e ódio com alguns torcedores.
Uns acham que o Paulão é bom, que o Paulão veio para tomar a titularidade, que ele é o cara. Já outros acham que o Paulão é meia boca, que ele é um jogador ruim, que ele faz muita merda, enfim. Então, na minha humilde opinião, dos zagueiros que nós temos, tirando o Anderson Martins, o Paulão é o melhor. Melhor que Breno, melhor que Jomar, enfim. A minha primeira opção de momento é o Paulão. Acho que ele deveria ser o jogador que tem a vaga ao lado do Anderson Martins. Ele pode fazer as trapalhadas dele, ele pode ser um jogador que alguma parte da torcida não confia tanto assim, mas em relação à experiência, em relação à postura de zagueiro, eu acredito que dos que nós temos, ele é o melhor. Enfim, você pode discordar de mim, mas de momento acredito que a melhor zaga do Vasco seria Paulão e Anderson Martins. Rafael Marques. Rafael Marques teria vaga? Não, não teria vaga. Eu ponho o Rafael Marques no mesmo nível do Breno. É um jogador de médio para baixo. O Rafael Marques estava na reserva do Coritiba quando veio para o Vasco. Veio para suprir a vaga do Aslan, que estava jogando muito mal. Aí chamaram o Rafael Marques porque o Vasco estava sem reserva. E acabou que ele deu uma sorte, acabou virando titular do Vasco jogando a Série A. É o mundo dá volta, é assim mesmo. Enfim, eu não acho o Rafael Marques um grande zagueiro, ele é um zagueiro experiente, mas daquele negócio do Breno, de médio para baixo. Não acho que ele vai crescer muito como jogador, eu acho que o nível dele é esse aí. Enfim, serve para cobrir buraco para reserva. Agora, titular do Vasco, não. Não acredito que seja ele o zagueiro da dupla de Anderson Martins. Acho que o Paulão está na frente dele e talvez até o Breno. Enfim. E o último e mais controverso da lista eu deixei para o final. Ricardo Graça. Então, esse é um zagueiro da base que, assim como o Lucas Rocha, ainda não teve oportunidade, não jogou no profissional. E, cara, o que acontece? É um zagueiro que em Portugal foi muito bem, jogou muito bem na base, é uma cria de São Januário e pode render, mas precisa de oportunidade. Se você me perguntar, então ele é o zagueiro ideal para estar do lado do Anderson Martins? Não. Eu não acho que ele seja o zagueiro ideal no momento, porque nós não vimos ele jogar e deixar uma responsabilidade dessas nele agora não é bom. Exemplo do que aconteceu com o Douglas, exemplo do que está acontecendo com o Paulinho. Põe devagar, põe no meio de um jogo, põe no meio de outro, coloca ele quando um jogador estiver pendurado, vai dando oportunidade aos poucos para o jogador se firmar. E assim que ele fizer um bom jogo, ele entra e não sai mais. Acredito que com o Paulinho será assim, acredito que com o Paulo Vitor será assim como foi com o Douglas. E com o Ricardo Graça pode ser a mesma coisa. Agora, se você me perguntar, Ricardo Graça titular ao lado de Anderson Martins no momento, não. Acredito que a vaga no momento é do Paulão, mas que essa vaga pode ser temporária e o Ricardo Graça pode tomar ela assim que ele tiver oportunidade de entrar em campo. Não dá para simplesmente jogar o Ricardo Graça lá e se vira, toma, a zaga é sua, dá seu jeito. Porque se ele fizer 2 ou mais jogos ruins, a torcida já vai querer questionar, já vai deixar ele fora. Exemplo do que está acontecendo com o Matheus Vital, que caiu de produção e tem gente que não quer mais ver ele perto do Vasco. E jogadores jovens, eles costumam oscilar, isso acontece muito. Com o Douglas Luiz já tinha torcedor que estava falando que o Douglas não jogava nada. Então, gente, não dá para lançar ele assim de cara. Mas acredito que dá algumas oportunidades para ele ir entrando e se acostumando, tendo ritmo. Para aí sim tomar a titularidade, deve ser ação feita. Bem, resumindo, na minha humilde opinião, a zaga titular do Vasco tem que ser Anderson Martins e Paulão. Até o momento acredito que é a melhor opção para a zaga do Vasco. Basicamente é isso. Mas me diz você, o que você acha disso? Você acha mesmo que Anderson Martins e Paulão é a melhor opção para a zaga? Você acha que não? Qual seria a sua dupla de zaga perfeita? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.